a idealização da... Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Tomás Antônio Gonzaga. Olá, caros ouvintes do podcast de Camões, a Clarice. Quem vos fala é a Jéssica. E eu vos convido para embarcar em mais uma viagem pela literatura. Dessa vez, nós vamos conhecer um pouco mais sobre um poeta árcade super importante para a literatura brasileira, Tomás Antônio Gonzaga, um português nascido em 1744 na cidade do Porto, em Portugal, e que veio para o Brasil ainda criança, aos 7 anos, na companhia do pai. Ele era órfão de mãe. Quando chega aqui no Brasil, ele vai estudar em um colégio jesuíta. A família dele tinha posses, ele era rico. Aos 18 anos, ele volta para Portugal e ele entra na Universidade de Coimbra e se forma como advogado. Ainda durante a sua estadia em Portugal, ele se torna professor da universidade. E as questões políticas sempre estiveram presentes na vida dele. E nós vemos isso ser permeado pelas suas obras. Por essa obra, principalmente, nós vamos ver alguns pontos durante as liras, que ele trata de questões importantes, de questões políticas importantes que aconteceram na sua época. Voltando um pouquinho aqui, como falei, ele se torna professor na Universidade de Coimbra, mas ele era ambicioso, ele queria mais. Ele almejava um cargo no magistrado. Ele então é nomeado como ouvidor de Vila Rica. Aí ele retorna para o Brasil, ele vai para Vila Rica, vai para Minas Gerais, e ele já está com 38 anos. Ele retoma o seu ciclo de amizades da época da academia, nomes importantes, e essas pessoas ilustres, essas pessoas influentes que faziam parte do ciclo dele, dentre elas está um cara que tinha uma sobrinha, e Tomás acaba se apaixonando pela menina. Eles têm uma diferença aí de 20 anos. Ele está com 38, como falei, quando ele retorna para o Brasil, Mas ele se apaixona por essa menina e é correspondido. A família inicialmente não vê com bons olhos a relação, pela diferença de idade, também porque ele não é tão rico quanto a família dela é, mas mesmo assim eles acabam ficando noivos. A moça em questão é Maria Doroteia Seixas. Maria Doroteia é sobrinha de Bernardo da Silva Ferrão, um cara extremamente importante da época. Ele então, o poeta Tomás, como um poeta árcade, ele usa do pseudônimo de Dirceu. Ele toma para si o pseudônimo de Dirceu. E Maria Doroteia tornaria-se então Marília. A obra então seria possivelmente dedicada a Maria Doroteia, a musa inspiradora do poeta Tomás. A história é extremamente linda, a obra é muito linda, muito linda. Ela está dividida em 3 partes. Nós nos ateremos mais à primeira e à segunda parte, que apresentam elementos
que fazem referência aos costumes, às tradições greco-romanas, que fazem referência à mitologia, que fazem referência ao bucolismo, ao pastoralismo, que está retornando aos costumes greco-romanos, ok? O primeiro ponto que nós vamos ver aqui, a questão do amor, da idealização da mulher amada. Marília é colocada no mesmo patamar que as deusas da mitologia. Marília tem a sua beleza exaltada. Na primeira lira, nós temos o eu lírico se apresentando para sua amada. Ou seja, ele está dizendo que ele é o cara. Nós podemos ver isso mais atentamente com a leitura de um trecho da lira 1, que abre a obra. Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Olha aqui, ele está fazendo, o eu lírico está se apresentando para sua amada como alguém de posse, como alguém capaz de dar a ela, proporcionar a ela tudo o que ela quiser, porque ele é rico. Em outro trecho dessa lira ele diz assim: mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhe dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura. Que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Olha só o nível em que ele coloca o afeto dela por ele. O quão importante é ela querer bem a ele, ela amá-lo, ela corresponder ao seu amor. Ele diz que todas as riquezas dele não são nada diante do carinho, diante de um afeto vindo dela, certo? Nada é mais importante do que a correspondência do sentimento que ele sente por ela. Nós vemos também essa questão do bucolismo, né? Ele trata a amada como uma pastora, ele é um pastor de posses, é claro, ele cuida daquilo que é dele, ele não é um simples vaqueiro, como ele diz lá no início, né? E ele diz assim: se tu queres, tu pode ser senhora de tudo que tenho, basta que me aceites, que sejas minha. É basicamente o que ele está dizendo aqui, né? Ele diz que pode dar tudo a ela, que ela pode ser senhora de tudo o que a ele pertence, e que nada do que ele pertence é mais importante do que ter um carinho, do que ter um agrado dela. Nessa primeira parte da obra, nós teremos o retrato perfeito de uma vida perfeita. É tudo maravilha, são tudo flores, não há problemas, há só alegrias, há só felicidade. Ele está
ele ama alguém e esse amor é correspondido. É basicamente o que se encontra nessa primeira parte da obra. E nós vemos toda uma melodia, uma estrutura muito bela em todos os versos em que o Tomás escreve. E nós vemos ele cantando o seu amor por Marília de uma maneira muito incrível, de uma maneira muito singela também. Outro ponto importante que nós vamos ver ao longo da obra como um todo é o fato dele fazer referência à mitologia grega. Os deuses da mitologia grega estão presentes aqui. Ele faz comparações, ele traz alusões o tempo todo com a mitologia. Como nem tudo na vida são flores, né? Nós temos a segunda parte. A segunda parte da obra, nós já vamos ver uma tristeza muito presente, uma melancolia muito marcante. Por quê? Porque na primeira fase, na primeira parte da obra, como eu falei, é tudo felicidade, são tudo flores. E era o que Tomás vivia, né? Se formos analisar a obra pelo viés com base na vida do autor, com base na vida do poeta. A primeira parte era tudo flores. Ele tinha conseguido um cargo importante, Tomás, né? Tinha conseguido um cargo importante e ele retorna para o Brasil, ele está na companhia de pessoas influentes. Ele faz parte do movimento da Inconfidência Mineira e ele conhece sua amada, ele conhece Maria Doroteia, ele é correspondido, ou seja, ele está no auge. Na primeira parte ele está no auge. Na segunda parte vai tratar da tristeza, vai tratar da melancolia, vai tratar desse momento ruim e que ele e todos os inconfidentes estavam passando, né? Porque os inconfidentes foram traídos, a coroa ficou sabendo da revolução, né? Da revolta do movimento contra a coroa, né? Que estava cobrando altos impostos sobre a colônia. E aí eles foram delatados e eles foram presos. E é o momento em que Tomás está longe da Doroteia. Do mesmo modo, Dirceu está longe da Marília, está longe de sua amada, ele está preso. Tomás escreve essa segunda parte na prisão, ele é mandado para o Rio de Janeiro, tudo acontece, ele se apaixona e conhece a sua amada em Minas, e no momento da prisão ele é mandado para o Rio de Janeiro, para a Ilha das Cobras, e lá ele escreve, ou seja, ele vive numa masmorra, um lugar insalubre, sem condição alguma, ele está em condições péssimas. E a gente vê esse sofrimento dele sendo retratado nas liras. Como disse, na primeira parte, né, eram liras que cantavam o amor, que cantavam a felicidade, lugares aprazíveis, que ele estava presente com sua amada. A segunda parte, que foi escrita na prisão, vai trazer essa melancolia extrema. Já podemos perceber nessa segunda parte alguns elementos pré-modernistas aqui na obra. A primeira lira da segunda parte diz assim: nem sonoras canções
o Deus me inspira. A quem nem me resta uma já quebrada, mal sonora lira. Mas neste momento, neste mesmo estado em que me vejo, pede, Marília, amor que vá cantar-te, cumpra o seu desejo, e ao que resta, supra a paixão e a arte. A fumaça, Marília, da candeia, que a molhada parede ou suja o pinta, tem que tosca e feia, agora me pode ministrar a tinta. Ou seja, ele está falando já de dentro da prisão. O eu lírico está preso. A lira dele está quebrada. Nem os deuses o inspiram mais. Mas mesmo assim, se a amada o pedir, se Marília o pedir a ele que ele cante, ele vai cumprir o desejo dela. E que a paixão e a arte cumpra a outra parte, né? Tornem o que ele está cantando belo. Porque a situação como um todo em que ele está não faz com que ele tenha inspiração alguma para criar algo belo. Na primeira lira da primeira parte, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um eu lírico apresentando-se para sua amada, falando de suas posses, que ele era dono de rebanhos que cobriam prados. Na segunda parte, o que é que nós temos? Nós temos o inverso disso. Olha só, a lira número 15 diz assim: eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado, para ter que te dar é que eu queria, de mó rebanho ainda ser o dono, prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Ou seja, na primeira parte nós tínhamos o eu lírico se apresentando para sua amada, falando de suas posses, que ele tinha uma casa, que ele tinha onde morar, né? Que ele tinha muitas riquezas e que ela podia ser dona de tudo isso. Aqui, ele já não tem mais nada disso. Tudo lhe foi tirado, mas ele queria de volta para que pudesse então dar a ela novamente. Tomás, quando ele foi preso, ele teve seus bens confiscados. Há essa semelhança, né, do eu lírico com o poeta. No final dessa lira, na última estrofe, ele diz assim: quando passarmos juntos pela rua, nos mostrarão com o dedo os mais pastores, dizendo uns aos outros: olhe os nossos, exemplos da desgraça, e são amores. Contentes viveremos dessa sorte, até que chegue a um dos dois a morte. Ou seja, Marília e Dirceu, nos sonhos dele, porque ele dizia que o momento mais precioso dele enquanto estava preso era o momento que ele dormia, porque era no sonho que ele conseguia finalmente estar com a sua amada. E nesse trecho ele diz que eles seriam vistos como exemplos, como um exemplo de um amor perfeito. Seriam vistos pelos demais pastores, pelas outras pessoas, como um exemplo a ser seguido. E que essa felicidade, que essa sorte que eles tinham, só terminaria com a morte de um deles, né? A obra como falei antes, é incrível, vai fazer referência, vai fazer alusões a pontos importantes da história do nosso país, né, da Inconfidência Mineira, vai fazer referência a figuras que tiveram papel importante dentro da Inconfidência, como o próprio Tiradentes, como o inimigo declarado, o governador Cunha, governador de Vila Rica na época, né? Vai fazer referência a um amigo da época da academia que se torna governador no lugar
do Luiz Cunha, que é o Visconde. Ou seja, vai fazer diversas referências muito importantes da filosofia greco-romana, da história do Brasil, e vai trazer diversos elementos do bucolismo, da exaltação da vida simples, da vida no campo, né? Características da Arcádia greco-romana. Vai trazer o ideal de beleza, vai trazer essa divinização da mulher amada, e vai trazer elementos da escola romântica, né? A gente já pode perceber ao final da obra elementos da escola do pré-romantismo. É uma obra que vale a pena ser conhecida, que vale a pena ser lida, porque, como falei, não tem como abarcar uma obra de tamanha profundidade em um único episódio, em um único podcast. Então, conheçam a obra, busquem conhecer a obra, busquem conhecer o autor, que ele é simplesmente um cara fantástico enquanto poeta, e há muito ainda para se conhecer sobre isso, né? Como falei, é uma história triste, né? Começa muito linda, começa com muita felicidade, tudo são flores, mas não se concretiza. É um amor que não se concretiza. Marília e Dirceu não ficam juntos, assim como Maria Doroteia e Tomás não ficaram juntos. Mas vale muito a pena conhecer pela sua riqueza em termos de diversificação, em termos de estrutura. Então, conheçam, leiam, porque é muito importante e muito valiosa também. Nos vemos no próximo podcast. Espero que tenham aproveitado esse momento. Há muito mais para conhecermos da literatura e muito mais para se conhecer da escola Arcade, ok? Então, até o próximo episódio. Nos veremos em breve em mais uma de nossas viagens.